Maria, modelo de santidade e recompensas celestiais. Mensagem do dia 8 de abril de 2019. Obrigado, Senhor Jesus, por compartilhar o imenso tesouro de sua mãe conosco. Que possamos sempre ouvir seu conselho e apelar para ela por intercessão. Amém. Ainda estou aqui, querida família. Então o Senhor me diz o que fazer com o meu tempo. E hoje eu ia começar com música e mostrar quão efetivas são as leituras de massa do missal, o missal de domingo. O que eu abri foi: alimente minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, alimente meus cordeiros. Essa foi a leitura em massa. Eu tive um pequeno pensamento que talvez hoje não fosse sobre música. E Carol queria que eu terminasse a série sobre Maria, a mãe da igreja. E eu estava ansiosa para fazer isso também. Então, aqui estamos nós. Querida família, nós olhamos a base bíblica para os muitos papéis de Nossa Senhora. E toda a sua vida se tornou um modelo de santidade para nós. Ela, na verdade, foi a primeira crente e, ainda mais que isso, um apóstolo, aquele que é enviado para vir ao mundo e preparar um lugar no seu ventre para o Messias, a quem Deus enviou do seu ventre. Durante toda a sua vida, ocorreram eventos paralelos aos acontecimentos de nossas próprias vidas, as muitas provações que temos em seguir e compartilhar Jesus com o mundo. Ela foi a primeira a acreditar, em profetizar o seu papel para as nações, em anunciar aos homens, em consolá-lo e nutri-lo, mesmo quando nós, noivas, somos chamados a fazer, em entender a grandeza de seu papel para a humanidade. Pois quando ela serviu no templo, ela aprendeu todas as escrituras sobre o Messias e aguardou ansiosamente a sua vinda. Sua viagem à sua prima Isabel não foi apenas por curiosidade. Ela queria estar presente quando este grande prodígio nasceu, pois uma mulher estéril por 50 anos foi subitamente abençoada com uma criança, o precursor do Messias que ela carregava em seu ventre. Ela sabia que seria suspeita de adultério e possivelmente apedrejada, mas ela depositou sua confiança em Deus, sabendo que nada poderia acontecer com ela ou com o Messias em seu ventre. Ela suportou os insultos e a calúnia quando voltou a Nazaré, e até aos pés da cruz quando os soldados zombaram dela por ser uma mãe pobre. Ela testemunhou os milagres espalhados por toda a sua jovem vida. Anne Catherine Emmerich, que trabalhou com arqueólogos para descobrir locais e tesouros críticos, contou a história de quando eles estavam passando pelas montanhas a caminho do Egito. Um bando de ladrões que viviam em uma caverna local de repente os cercou. Eles ficaram impressionados com a presença que cercava a Sagrada Família. Então não fizeram mal algum, mas os convidaram para o abrigo de sua caverna para passar a noite. Disse que a Mãe Santíssima banhou o menino Jesus e deu a água de seu banho para a mãe de uma criança leprosa que vivia na caverna. Quando ela banhou seu filho na água, a lepra desapareceu completamente. Mais tarde, ao pé da cruz, aquele mesmo bebê, que se tornara homem, estava sendo crucificado ao lado de Jesus. E ele era o bom ladrão, a quem Jesus disse: "Em verdade vos digo, hoje você estará comigo no paraíso." A vida de Jesus foi marcada por esses tipos de milagres que nunca foram gravados, mas no céu haverá uma reprodução, e eu não posso esperar. Mas a sério, querida família, mesmo como está escrito, há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todos eles fossem escritos, suponho que nem o próprio mundo teria espaço para os livros que seriam escritos. João 21, 25. No entanto, acredito que não há necessidade de todas essas coisas serem escritas.
A necessidade é de salvação e fidelidade ao nosso Senhor, santidade pessoal. E para isso, o que está escrito é mais que suficiente. Existe também o perigo da curiosidade em obter o melhor de nós e ler epístolas que supostamente vieram dos apóstolos. Nada disso é importante, queridos. Nós temos o que precisamos. E nós temos Jesus e seu Espírito Santo para nos guiar, e Deus Pai para adorar. O que mais poderíamos querer? À noite, antes de sofrer, ele lavou os pés dos apóstolos como uma lição para eles de que eles também deveriam ir e fazer o mesmo, lavando os pés dos outros. Ele usou continuamente metáforas e exemplos para ilustrar uma verdade. Quando ele falou a João da cruz, creio que suas palavras tinham um significado mais profundo do que aparentavam estar na superfície. Quando Jesus viu sua mãe e o discípulo que ele amava de pé por perto, ele disse à sua mãe: "Mulher, aqui está seu filho." Então ele disse ao discípulo: "Aqui está a sua mãe." Então, a partir daquela hora, esse discípulo a levou para sua casa. João 19, do 26 ao 27. O Senhor estava novamente apontando para o papel que Maria teria quando partisse. Ela instruiu Lucas e deu-lhe conta de coisas que nenhum dos outros apóstolos conheciam. Ela estava presente no cenáculo. Seu discernimento era como nenhum outro, porque ela havia vivido toda a sua vida com o Filho de Deus. Foi-lhe dada a graça do batismo na concepção, para que Jesus pudesse habitar um vaso completamente limpo. E agora ela está sendo apontada como a gentil mãe de sua igreja, a quem os apóstolos buscaram compreensão e discernimento mais profundos. E João, que era muito especial para Jesus, foi colocado na posição única de cuidar de suas necessidades. Muitos perdem o escopo de significado que Jesus retrata nas Escrituras por simples parábolas. Isto e as bodas de Caná são novamente exemplos de Jesus, deixando claro para nós o papel de sua mãe na igreja. Queridos, Maria foi a primeira discípula e, como tal, ela incorpora todos os atributos de todos os crentes para todos os tempos. Ela permanece como um exemplo proeminente do que um crente pode esperar da vida. E aqui, em sua morte, é o final perfeito. Um local em Éfeso tem sido venerado como a casa em que Maria viveu por mais de 11 anos após a ressurreição de seu filho. É tradição antiga que João, o discípulo amado, construiu esta casa para Maria e que era o lugar de seu dormitório e ascensão ao céu. Isto é parcialmente atestado por uma freira agostiniana, Anne Catherine Emmerich, que foi usada para escavações arqueológicas e tinha um dom notavelmente preciso de localizar locais sagrados. Ela é a única que foi mostrada onde a casa de Maria estava e descreveu muitos dos detalhes, até a forma e o tamanho dos quartos, bem como a localização das altas janelas e o tamanho e a forma dos tijolos. Logo depois, localizou-se e as pessoas locais atestaram ao fato que realmente foi a casa dela e vieram em peregrinação todos os anos. Não é interessante? A montanha onde a Arca de Noé foi encontrada chamava-se Montanha do Apocalipse e era conhecida por estar ligada a Noé e à inundação muito antes de alguém encontrar o barco. E aqui está a casa de Maria, sendo respeitada e venerada pelas pessoas da região. E o mesmo aqui, pessoas simples continuaram a tradição de que este era o lugar onde Maria dormia no Senhor, chamada dormitório, e então foi assumida no céu após a sua morte. Agora, há algumas pessoas que dizem que ela entrou em dormitório em Jerusalém. Isso é interessante e assumo isso.
Mas a igreja tem muitas evidências arqueológicas e eles transferiram a bênção do lugar de sua partida de Jerusalém para Éfeso, para esta casa. E a ela foi dada uma opção, e está escrita pelos padres da igreja, de não ter que morrer pelo seu próprio filho. Mas ela escolheu experimentar a morte, assim como ele fez. Querida família, disso podemos ter certeza. Algum dia sairemos de nossos túmulos e seremos assumidos no céu como ela era. Quão perfeita é esta testemunha, desde o nascimento até a morte. Nossa Senhora recebeu extraordinárias prerrogativas para demonstrar a todos os cristãos os dons que ainda teríamos para nossa fidelidade. Ela foi concebida imaculadamente, prefigurando o batismo de João em lavar a natureza pecaminosa embutida no sangue de Adão em diante, e ressuscitou dos mortos, prefigurando o arrebatamento. Quão belamente ela viveu esta vida exemplar do cristão ideal e as recompensas concedidas a eles, até o ponto em que no céu ela é agraciada com o mais alto grau abaixo da divindade, por sua fidelidade na terra, e por alguns ela é chamada a segunda véspera. Como recompensa, ela recebeu um número incontável de anjos para executar a vontade do Pai e nos ajudar em nossa jornada para casa. Querido Senhor, muito obrigado por esta maravilhosa ilustração do nascimento à morte, do que a vida cristã deve ser e das recompensas que a acompanham. Jesus começou. Minha pomba, você conectou os pontos e encontrou o grande tesouro escondido do arrogante e instruído. Esta pobre aldeã do terceiro mundo provou a todos que não há outro requisito para a santidade do que a obediência ao seu estado na vida. Ela era uma rainha quando enviada para a terra, mas sob o disfarce de um pequeno ninguém. No entanto, os sacerdotes reconheceram nela uma alma predestinada por Deus para uma missão muito importante. Não foi seu brilhantismo que lhe valeu esse reconhecimento, mas sua extrema pequenez e fidelidade aos seus deveres no templo e no lar. Ela não era nada para olhar Claire, a menos que seus olhos espirituais estivessem abertos. E então, a beleza dela era incrivelmente evidente. O que eu dei para Carol estava correto. Sua conexão com o Pai nunca foi quebrada desde o nascimento. E nem era meu, por causa de sua imaculada concepção. Ela não lutou contra as mesmas tentações que facilmente enganam uma alma não batizada. Mas não suponha por um momento que ela não foi tentada em virtude. Sua vida foi uma oferta contínua, morrendo para si mesma. Embora seus desejos não se desviassem dos meus, os malignos tentaram-na impiedosamente. No entanto, sua comunhão ininterrupta com o Pai a manteve em todas as provações. Ela sabia que sua vida era uma missão para a terra, para todas as gerações e todos os povos. E isso significava tudo para ela, ao ponto de a preferência pessoal não desempenhar um papel em sua vida cotidiana. Era sempre o que o Pai pretendia que ela se dispusesse a fazer, com todo o seu coração. Agora, ela é o seu exemplo, meu povo. E você pode supor, a partir de seu exemplo, que no céu você será dado a uma missão maior para cumprir na terra, se você é fiel com o que eu tenho atribuído a você agora. Eu queria que você a venerasse. Eu quero que você a imite.
Eu quero que você viva como se seu espírito estivesse eternamente ligado ao Pai, porque de fato está. Ele fornece seu suprimento infinito de graça para todo e qualquer momento do dia. E assim, meus queridos, que pela primeira vez estão encontrando minha verdadeira mãe, desejo que você ponha de lado todas as mentiras tolas alimentadas por vários homens para se tornarem doutrinas em igrejas que não são minhas. Guarde essas mentiras ao recebê-las em sua casa, pois verdadeiramente ela é sua mãe também, e ela o guiará e aconselhará nos caminhos da santidade, se você ouvir atentamente a voz dela. Eu experimentei a voz dela muitas vezes. É tão gentil e terno, mas há um livro chamado The Imitation of Christ, publicado pela Catholic Book Publishing, por Alexander de Roville. Existem 2 livros, A Imitação de Maria, mas há apenas uma que realmente reflete seu conselho. Eu recomendo que você entenda. Eu uso isso para uma rema quase todos os dias. Assim como nos dias de meu nascimento, ela foi enviada para te aproximar de mim, porque este é verdadeiramente um relacionamento familiar e ela é verdadeiramente a mãe da noiva. Meus queridos, humilhei-me para entrar no ventre desta preciosa, escolhida pelo Pai. Você não deve ter vergonha de se humilhar para passar pela sua porta, para vir a mim. Desta maneira, você demonstrará minha humildade em vir até você.